a la candidata doctora Liliana Ávila. Ella hace doctorado en la Universidad Nacional de Colombia, en el programa de Ingeniería Química, y tenemos la fortuna también de estarla recepcionando en nuestro departamento, haciendo una pasantía en nuestro grupo de investigación por un periodo de 2 meses, ¿cierto? El profesor Federico, professor do Programa de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também, em 2002. Foi admitido diretamente ao curso de doutorado em Engenharia Química pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia da Federal do Rio de Janeiro, obtendo o diploma em 2007. Passou um ano no, confesso que eu consigo falar esse nome, numa instituição da Alemanha, em pesquisa de pós-doutorado entre os anos de 2013 e 2014, tem experiência na área de engenharia química com ênfase em processos de separação de membranas e biotecnologia, atuando principalmente nos seguintes temas: processo de separação com membranas, fibras poucas, oxigenação, contatores na filtração de reatores primários e destruturantes. Vemos a pergunta, boas-vindas delas, nossas convidadas. Boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês, essa rede de cooperação. E como o Jairo falou na apresentação dele, ele não trabalha, o pessoal do laboratório trabalha com ele, eu vou um pouco além. Além do pessoal trabalhar no laboratório, a gente também apresenta parte do trabalho. Então, a Liliana, que é quem realmente faz o trabalho, vai apresentar a parte inicial de as partes iniciais da produção dos filmes e depois a parte de caracterização de transporte, que eu falo um pouquinho. Buenas tardes. Entonces, bueno, mi trabajo, bueno, nuestro trabajo, trata básicamente de la producción de películas de almidón. Hay 3 trabajos que vamos a describir y nos vamos a enfocar principalmente en la absorción y permeación de gases. Este trabajo pues, es llevado a cabo por el estudiante de pregrado, Martínez, Cristian Camilo Villazabala, que es mi codirector de tesis de doctorado de la Universidad de Quindío, el profesor Jairo Perilla, que es de la Universidad Nacional, y el profesor Federico, que es de la Universidad de... Bueno, entonces, el primer trabajo que vamos a abordar trata sobre la formación de películas con almidones de diferentes fuentes botánicas. La segunda parte trata sobre el efecto de secar estas películas con diferentes temperaturas mediante luz infrarroja. Y la tercera parte es la adición de celulosa microcristalina adicionada con bicarbonato de sodio y con los efectos sobre la película. Vamos a la primera parte. Entonces, estamos trabajando con 7 almidones. Entonces, uno que es una leguminosa, que es palú, propia de la región andina de Colombia. También tenemos un cereal muy conocido, que es el maíz. Una raíz que también es muy conocida, que es la cazaba, yuca o mandioca. También tenemos el plátano macho o banana de terra, que es plátano de cocina, que es diferente a la banana dulce. También está la semilla del aguacate, y también está otra que es de la región andina, que es la achira, que es una raíz. Entonces, a partir de estas fuentes botánicas, lo que se hizo es obtener la pulpa. A partir de la pulpa se extrae la harina y de la harina nosotros tenemos el almidón.
Estos almidones tienen diferentes características dependiendo de la fuente botánica, empezando desde los gránulos. Ya, cada fuente botánica va a tener un gránulo diferente, en forma, en tamaño y pues en comportamientos. ¿A qué se deben estos comportamientos? Ya lo vamos a ver. Y bueno, y en estructura, ¿qué están haciendo? Ellos están conformados por cadenas de amilosa y amilopectina, amilosa lineal, amilopectina ramificada, que están formando algo que se llaman lamelas. Esas lamelas son la conformación cristalina, que en el gránulo principalmente son la amilopectina, y amorfas, que son residuos de amilopectina, de las ramificaciones y de la amilosa. Esta me da la conformación en forma de anillos que me da lugar a estos gránulos. Esa organización lamelar también tiene dos conformaciones cristalinas que generalmente son la tipo A y la tipo B, y una tercera que sería tipo C, que es la mezcla entre tipo A y tipo B. ¿Esto por qué es importante? Porque de aquí depende muchas funciones, digamos, propiedades térmicas del amido, propiedades para disolverlo, que tienen que tener en cuenta en la industria de alimentos y pues ahora si los vamos a utilizar en la industria de gases para la transformación. Entonces, bueno, tenemos nuestro, el profe Jairo les había hablado un poco de esto, que es nuestro sistema polimérico. Entonces, son unidades de glucosa, es un polímero basado en glucosa, igual que la celulosa. Está la amilopectina, que tiene estas ramificaciones, y la amilosa, que tiende a ser lineal. La amilosa también se ha encontrado que tiene unas pequeñas ramificaciones, pero son mínimas. Entonces, por eso se comporta un poco diferente. La mayoría de almidones nativos tienen mayor parte de amilopectina que de amilosa. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, a mí me gusta hacer una analogía de química de polímeros con los almidones. Y es que nosotros, en química de polímeros, nuestra más cercana, digamos, más básico sería el polietileno. Nosotros tenemos un polietileno de baja densidad y un polietileno de alta densidad. ¿En qué se diferencia? Entonces, el polietileno de baja densidad es una cadena lineal. ¿Qué pasa? Pero está ramificada. Entonces tiene bracitos. Esos bracitos, ¿qué van a hacer? Me van a impedir que yo organice la cadena. Y me va a dar lugar a un material amorfo. Como es un material amorfo, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener algo flexible. Y algo que es a la vez translúcido. Ese es un polietileno de algo fácilmente, por lo que mi material va a ser un poco más opaco, no va a ser tan translúcido como un universo, pero también estos cristales me van a dar otras propiedades mecánicas, como cuáles, mayor rigidez. Listo, entonces, ¿qué implicaciones tendría esto en mi sistema de almidón? Bueno, primero, mi polietileno es solamente carbón, enlace carbón, es una molécula muy sencilla, muy lineal. Si yo tengo un almidón, pues ya voy a tener unos anillos. Estos anillos químicamente me van a dar una mayor dificultad para doblar. Entonces, mi polietileno, pues le formo más fácilmente cristales, mi almidón me va a dejar ciertos espacios. Por esa razón, químicamente empezamos con que es un poco más difícil obtener un material que sea totalmente impermeable y que sea totalmente rígido. O sea, que mi rigidez debe tener las propiedades mecánicas muy altas. Entonces, pero ¿cuáles de estos dos me permitiría tener mejores propiedades? ¿Amilosa o amilopectina?
amilosa. Entonces, nosotros tenemos que comenzar buscando un material botánico que desde el principio sea rico en amilosa, que efectivamente es el que nos promueve una mejor formación de película. Entonces, ya con eso, empezamos a producir nuestra película. Entonces, podemos tener un film, y con ese film, lo que nosotros queremos hacer es, y pues encaminado a los objetivos de la red, es producir un empaque de alimentos. Entonces, acá estamos viendo un ejemplo que estoy acá trabajando con el profe Germán, que es tratando de empacar morango, frutilla, fresa. Y bueno, además de nuestras cadenas de amilosa y amilopectina, tenemos otros componentes minoritarios. Los almidones también pueden ser ricos en lípidos, proteínas, fibras y ciertos minerales. Entonces, de acuerdo con eso, también podrían tener otras propiedades. Entonces, bueno, encontramos uno que destaca acá, que es la semilla del aguacate, que es muy rica en lípidos. Entonces, por ahí vamos con otras propiedades interesantes. Con respecto a amilosa, el más rico en amilosa es la chía. Ahí sí. El más bajo en amilosa es la yuca. Otra propiedad, como les estaba diciendo, depende de las ramificaciones que nosotros vamos a tener, principalmente en la amilopectina. Entonces tenemos una achira que no es tan ramificada, y tenemos una yuca que sí es un poquito más ramificada, y consideran que tiene mayor cantidad de amilopectina. Estamos hablando de que tenemos un material altamente ramificado. También tenemos que hablar del peso molecular. El profe Jairo antes les mostraba unas diapositivas donde hablaba del PVC y la implicación del peso molecular, y les decía que entre más peso molecular es más difícil procesar, porque tenemos unas viscosidades más altas. Pasa lo mismo con los almidones. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Entre más alto peso molecular tenga, más difícil es formar una película. Bueno, es tener un material flexible. Entonces, también empezando por allí, nosotros tenemos que examinar las formulaciones que nos van a permitir obtener la película. No es lo mismo trabajar con almidón de achira que trabajar con almidón de yuca. Los procesos son totalmente diferentes, tenemos que encontrar la formulación respectiva para cada uno. Y bueno, pues ya a nivel de procesos, sí podemos trabajar más o menos los mismos procesos. ¿Qué tendríamos que cambiar? Concentraciones se deben variar, tanto de polímero como de plastificante, temperaturas, ligado a la estructura química, a los contenidos de lípido, de proteínas, al tamaño de gránulo. También se me va a modificar algo que es la temperatura de gelatinización. Entonces, si yo tengo una temperatura de gelatinización alta, normalmente para garantizar que yo tenga un gel de almidón completo, necesito estar por encima de 20 grados. Entonces, teníamos un almidón que era el del plátano, la temperatura de gelatinización es de 76 grados centígrados, mientras que el de achira es de 62 grados centígrados. Entonces, tenemos unas diferencias abismales que también, digamos, si estuviéramos en una industria, implicarían más los costos de producción con uno que con el otro. Y, bueno, después de esto, ya obtenemos nuestro film. Entonces, dependiendo de las concentraciones, digamos, nuestros ensayos, todos fueron hechos con el 8%, porque la idea era tener las mismas condiciones en todos los almidones, pues ver qué ocurría con ellos. Obviamente, finalmente empezamos con la caracterización de las películas. ¿Qué encontramos? Achira, pues mayor amilosa, menores ramificaciones,
propiedades mecánicas más altas en cuanto a rigidez. Y el opuesto, mandioca, yuca, entonces tenemos un material muchísimo más elástico, pero con una rigidez muy baja. En el medio, pues vamos a encontrar los otros que tienen propiedades muy intermedias entre estos. Con respecto a hidrofobicidad, bueno, acá ya no vemos una tendencia con respecto a tamaños moleculares o ramificaciones, pero sí encontramos una correspondencia con un componente minoritario que se había señalado antes, que eran los lípidos. Entonces, aguacate tiene una cantidad de lípidos interesante y pues nos hace que tengamos una hidrofobicidad mayor. Entonces, acá estaba la relación entre ángulo de contacto, lípidos, de la que les estaba comentando. También miramos un poco lo que es hinchamiento, es decir, sumergimos la película, la dejamos 2 horas en agua, 30 grados centígrados, y vamos y miramos cuánta absorción de agua tuvo, qué crecimiento tuvo esta película, y encontramos que, bueno, no encontramos relación con lípidos, pero sí con ramificaciones, con contenidos de amilopectina es posible que haya algo, porque con yuca, mandioca, el hinchamiento es gigante y es lo que más nos diferencia respecto a los otros almidones. Y si se dan cuenta, chía sigue siendo uno de los más bajos. ¿Eso qué quiere decir? Que es más sensible a la humedad el de yuca que el de chía. Impermeabilidad al vapor de agua, que es propiedad de barrera. Entonces ya empezamos a ver otras características que están pues asociadas a este gas. Y ya el nombre va a hablar de la parte de permeabilidad. Obrigado, Eliana. Então, agora, obviamente, como é um processo de cooperação ibero-americana, metade da apresentação em espanhol e outra metade sendo em português. É só para vocês. Bom, então, o objetivo de toda a rede, especificamente desse trabalho, é a produção de fibras para uso em embalagens de alimentos, que eles discutir o transporte, principalmente de oxigênio e CO2, como vimos de algumas apresentações. E tentando, de alguma forma, relacionar essas propriedades de transporte com outras propriedades, de químicas, em termos de composição, em termos de resistência mecânica, para ver se a gente consegue desenhar, assim, projetar determinado material. Então, fomos avaliar esses vídeos com amigos de diferentes fontes. Primeiro, em termos de caracterização, em termos de transporte transbordável, e o que observamos? Assim, basicamente, nós temos aqui um ponto fora da coisa, esse filme não deveria estar aqui, mas não temos nenhuma correlação, como vimos, com ângulos de contato, basicamente a propriedade de superfície, ou até o inchamento, que tem a ver com a parte de absorção de água, mas em termos de transporte, não vimos alguma coisa. Nós temos sempre que lembrar, né? O transporte, ele depende de solução e depende de fusão. Então, aquele inchamento que estava sendo favorecido pelas cadeias presentes na mandioca, eles eventualmente não têm relação nenhuma com o transporte todo. O transporte também depende, o transporte, digamos, desse lado para esse lado, depende da difusão ao longo do fio polimétrico. Isso vai depender de arranjos transmoléculos, eventualmente alguma ramificação, das ramificações, eventualmente de retificação. Então, tem muita coisa relacionada. Especificamente aqui, para o vapor d'água, não encontramos correlação, mas caracterizamos os filtros, isso é algo extremamente importante. E vamos caracterizar os filtros também com relação ao transporte ao CO2 e ao oxigênio. E aqui, vamos tentar ainda mais correlacionar solução com variabilidade total. E não vou entrar em detalhe, mas a gente chega de forma simples, onde que matematicamente a variabilidade é um produto da solubilidade pela difusividade. E podemos, então, medir
os dois aferir todos esses parâmetros para tentar entender alguma relação e buscar alguma relação entre ramificações, entre propriedades do material que está sendo usado e para entender principalmente eventuais modificações que possamos fazer nesses filmes para melhorar suas propriedades de transporte. Tá? Então, vamos aferir a solubilidade. Isso aqui são um aparato simples, é uma câmara na qual depositamos as amostras, colocamos, iniciamos o experimento com determinada condição, determinada pressão, determinado gás, e avaliamos ao longo do tempo a queda de pressão. Esse gás que sai dessa parte, esse gás vai ser absorvido pelo polímero e correlacionamos com a quantidade que vai ser solúvel. E a permeação, de forma mais simples, temos determinado gás sendo alimentado na superfície do filme e a quantidade de gás que passa vai ser aferida. Ou em termos de volume, né, de material que está passando por tempo, ou então de aumento de pressão com o tempo em determinada câmara. Eu já adianto que esse sistema tem um determinado grau de sensibilidade, com qualquer outra técnica. Isso vai ser ligeiramente alterado. Na verdade, vamos usar um desses aqui. Mas nós vamos passar um gás de arraste, e esse gás de arraste vai ser injetado no espectrômetro de massas para conseguir aferir claramente as permeabilidades de alguns filmes que foram preparados. Vocês vão ver vários filmes aqui que têm permeabilidade menor do que era o nosso limite. Nós vamos melhorar isso para continuar com as interpretações. Mas, pois bem. Então, agora eu vou falar da sorção com relação ao CO2, ao oxigênio, esse laranjinho, e ao CO2 para esses filmes obtidos de amigos dessas diversas fontes. Há uma correlação? Lembrando, né? Nós temos o amido da artira, com a maior resistência mecânica, e o da mandioca com a menor resistência mecânica. E para o oxigênio são os que têm a maior solubilidade. O oxigênio precisa de maior solubilidade nesses materiais. E para o CO2, também não há nenhuma correlação. Claro. Então, tem muita coisa acontecendo. Nós temos composição diferente, nós temos ramificações distintas, nós temos formação do filme completamente distinta. Então, não conseguimos. O que nós temos é apenas o quê? Esses dados. E isso pode ser útil. Então, nós tentamos entender se haveria uma correlação. Não há. Paciência. Mas vamos agora trabalhar com o que nós temos nesses materiais, sabemos esses materiais têm essa e essa. E a partir daí, vamos ver quais características necessárias para a embalagem. Para poder selecionar o material. Aí, aqui, para correlação com uma modificação, um pouco complicado em relação às propriedades anteriores. Uma coisa que nós vemos é a quantidade de CO2 absorvida, CO2 o verdinho aqui, em geral, ou da mesma ordem de grandeza, ou ainda essa menor do que o oxigênio. Tá? Bom, mas isso é só parte do transporte. Isso é a solução. A primeira difusão. Então, para avaliar a difusão, primeiro avaliamos a permeabilidade como um todo, que é o produto. E o que nós vimos, ora, tanto para o oxigênio, aqui em cima, quanto para o CO2, permeabilidade muito, muito baixa, como eu disse, abaixo do limite de detecção. Ah, mas há alguns pontos aqui que eles estão um pouco mais altos, permeabilidade para ser para estudos, a unidade típica de quem trabalha com processo de separação de membranas, não tem trabalho com caracterização de filmes para ambientes. É o nosso padrão. Mas nós combinamos esse valor com os valores das sorções. Em termos de sorção, como eu disse, pode parecer algo interessante. Olha, opa, temos alguns materiais que têm sorção ao oxigênio 20 vezes maior, por exemplo. O CO2 acaba ficando um pouco mais nivelado. E quando nós olhamos esses dados aqui de permeabilidade, conseguimos aferir os dados de difusibilidade e vimos 4 vezes 10 menos 6, 1 vezes 10 menos 6. Isso é muito alto, isso aqui não é permeabilidade do filme polimérico denso. Aqui aconteceram alguns defeitos no processamento da amostra. Defeitos? Não é nem uma agulha que furou, por exemplo, um defeito de uma dobra por causa do rádio. Não, alguns defeitos mínimos entre as estruturas poliméricas, que vai fazer com que tenhamos essa sensibilidade maior. Então, aqui,
Isso evidencia que o processamento ele pode ser diferenciado. Para padronizar, a Helena falou, o procedimento é exatamente o mesmo para as mesmas fontes. Só que os amigos têm características diferentes. Isso nós temos que otimizar o processamento para cada uma das fontes de amigos. Tá? Isso é algo que a gente leva. Certo? Bom, tudo bem, mas mesmo assim temos alguns materiais aqui que podem ser muito promissores para a gente produzir embalagens. Falta melhorar a caracterização da permeabilidade e depois avaliar em relação a outros trabalhos, como apresentaram pela época, essa correlação. A gente, olha, eu preciso apenas reduzir o transporte de oxigênio, CO2 ou vaporidade, ou ter uma combinação ótima, reduzindo o transporte de oxigênio, aumentando o transporte de vaporidade de CO2. Vai depender do alimento. Vai depender se nós queremos embalar própolis, morango ou carnes. Então, nós temos que ter uma série de materiais já definidos, com propriedades definidas, e, do outro lado, caracterizações e avaliação de pré-requisitos necessários para as embalagens de determinados produtos. E aí, sim, cruzamos e vemos, olha, o que tem potencial. Isso. Vamos trabalhar. Mas, já vislumbrando alguma modificação, nós vamos aqui para a segunda parte, para as duas partes já tem o seguinte. A primeira é a avaliação da secagem usando infravermelho de filmes de amido de ativo. Também foram feitos outros amigos de outras fontes, mas não se aproveita só da ativa. Por que infravermelho? Basicamente para aumentar a temperatura. Basicamente. Então, nós tivemos filme feito a temperatura ambiente, depois, 40, 70 e 105 graus. Então, vamos ver a influência dessa secagem. Que tipo de variação a gente pode ter? Por exemplo, cristalinidade. Nós temos um material secado a temperatura ambiente, determinar o grau de cristalinidade, levando o material a ficar, como a Helena falou, ligeiramente opaco. Aumentando a temperatura, alterando a forma como o material foi utilizado, tivemos, olha, a redução da estabilidade, 13%, 11%, e esse material foi ficando um pouco mais transparente. Obviamente, isso aqui indica esse diagnóstico polimérico, e vamos observar, então, como ficou a eficiência mecânica, principalmente propriedades de transporte. E vimos aqui, propriedades de transporte, resistência, né, do material. Tivemos um comportamento curioso. Né? No início, temperatura um pouquinho mais elevada, o material ficou um pouco mais resistente, e uma ligeira queda. Então, isso, guarda essa informação. E agora, voltando ao transporte. O que aconteceu com o transporte? Primeiro, de água. Tínhamos um determinado valor aqui, quilo por hora por metro quadrado, nas determinadas condições daquele teste de pouquinho estabelecido. No primeiro momento, nós tivemos o quê? Queda no transporte de água e depois elevação no fluxo de água. Lembrando que teve resistência mecânica, mais resistência, mais resistente. E para os gases, CO2 e oxigênio? Olha aqui, a partir de 17, 40, 70 e 100. Também queda e elevação. Queda e elevação no transporte. Mesmo problema. Provavelmente vai acontecer. Olha, nós tivemos realmente um rearranjo das cadeias que levou a uma maior resistência mecânica e um maior fechamento dos espaços interregulares, levando ao aumento da resistência ao transporte, do água, do oxigênio e do CO2. E depois disso, aí a gente já não sabe, provavelmente esse rearranjo começou a deixar o material um pouquinho mais difícil, reduziu a resistência mecânica e criou algumas microfraturas no material. Mas indicando, de qualquer maneira, o quê? Variações aqui pode ter algo em termos de processamento, novamente. Pode ter qualquer processamento, se a gente quiser avaliar o potencial de secagem das elevadas. Tirando todo o acho do gás energético para produzir o que você falou, vamos parar. Né? Mas nós temos um potencial aqui, ó. Olha, consigo reduzir o transporte de oxigênio de CO2 e de vaporizado. Isso é interessante? De novo, depende do objetivo. Não sei, a gente precisa agora olhar para qual filme, qual material que precisaria ter
um valor baixo de permeabilidade de oxigênio para o CO2, que essa identificação não foi seletiva. Tá? Mas foi uma modificação manual. E por último, outra modificação possível, que é a adição de algum material que pode afetar o transporte. Nesse caso, a celulose microcristalina. E ela foi adicionada junto com bicarbonato de sódio para ajudar na compatibilidade desse material. E como foi a variação? Em termos de resistência mecânica, nada realmente a se destacar, não teve uma variação muito grande. Em termos de ângulo de contato, conforme nós adicionamos a microcelulose e o bicarbonato, alteramos o ângulo de contato, mais uniforme. Mas isso é só superfície. Vocês olham isso que você pode ter, tem a ver com a solubilidade da água. Muito mais com o transporte da água. Como um todo, pegando a absorção e a difusão. E o que nós vemos aqui? Nós tivemos primeiro o filme de amido puro, com determinado transporte de água aqui, sei lá, 25, agora em grama por metro segundo por pascal. Quando adicionado a microcelulose, tivemos uma queda. Então, provavelmente, ele ajuda ou alterando o volume livre, provavelmente alterando e, eventualmente, até talvez com uma propriedade certa de barreira para o transporte da água, aumentando a difusão. Só que, quando colocado o bicarbonato de sódio para aumentar a compatibilidade, aumentou de novo. Tem muita afinidade para a água, facilitou o transporte. Não sei ao longo prazo como isso ficaria. Mas, aqui, realmente, em termos de transporte da água, vamos lá. Mas, pelo menos, a gente pode regular se houver alguma propriedade interessante em termos de transporte de oxigênio e CO2. Aqui nós temos uma redução do transporte vapor d'água e nesses outros um aumento do transporte vapor d'água. E esse transporte pode ir com relação ao oxigênio e ao CO2. Ao oxigênio, nós tivemos, de novo, avaliação, absorção, permeabilidade e flexibilidade. Ao oxigênio, nós tivemos uma redução da absorção do oxigênio. Significa o quê? Olha, e do CO2 também. Conforme a gente adiciona a microcelulose aqui, e conforme a gente adiciona a microcelulose junto com o bicarbonato. Aqui o amido puro, microcelulose com bicarbonato. Notando que a absorção do oxigênio na microcelulose e do CO2 é muito baixa, por interação. Então, nós observamos uma redução da absorção. Então, esse material alterou a organização polimérica do amido e só 1% de microcelulose, a ponto de reduzir provavelmente o volume, dificultando a absorção desses materiais. E com relação ao transporte? E com relação ao transporte, primeiro, ele ficou constante. E depois aumentou. Tanto para o CO2, para o oxigênio, quanto para o CO2. Novamente, observando difusividade, valores muito elevados aqui embaixo. Né? Aumentou 100 vezes. Isso aqui é a presença de 1% de microcelulose, algo que não tem afinidade com o oxigênio como CO2. Não foi ele que alterou o transporte, mas ele alterou a organização e, eventualmente, novamente, criou possivelmente alguma fissura material, facilidade. Então, aqui, novamente, precisaria de algo relacionado ao processamento. De novo, método de processamento foi o mesmo para todos os tipos. Então, se a gente quiser aproveitar o potencial dessa microcelulose, eventualmente alterar a absorção desse material, nós temos que fazer com que esse material seja completamente homogêneo. Para aí, sim, reduzir a absorção para que a gente reduza também a permeabilidade. E consiga, eventualmente, avaliar o real influência da flexibilidade. Mas, basicamente, esse trabalho a gente mostrou aqui. Essas modificações, elas aconteceram de forma uniforme. Temos de aumentar ou reduzir a permeabilidade, que é o que vai ser a verdade, o vapor d'água, o CO2. Então, podemos escolher a fonte de amido e trabalhar aumentando o de permeabilidade. Agora, dependendo da necessidade, nós precisamos pensar em outras alterações para que a gente altere essa relação. Seria a seletividade entre o oxigênio e o CO2, entre o oxigênio e o vapor d'água.
E isso pode ser feito com a incorporação de alguns materiais, como esses aqui. O transporte de gases basicamente acontece aqui. Aqui a representação é para CO2 e metano. Seria mais ou menos análogo ao CO2 e oxigênio. Esses materiais dispersos no filme, eles podem atuar como uma barreira. Está vendo? Eles aqui estão entre as cadeias poliméricas. Então, estão reduzindo o nível, alterando a rigidez das cadeias e alterando a sua relação com o material que está permeando. Por exemplo, fazendo com que a absorção reduza ao CO2 e ao oxigênio. E, eventualmente, aumentando o caminho aqui, fazendo com que a difusividade dos gases também seja reduzida. Se a gente precisar de algum material que não tem afinidade com o CO2 e tem afinidade, não tem afinidade ao oxigênio, mas tem afinidade ao CO2, por exemplo, ao rodado, para que a gente tire esse material mais facilmente, a gente precisa disso aqui. Esse material, ele não pode ser algo que não tenha relação, não tenha nenhum tipo de afinidade, né, com oxigênio e CO2. Mas tem que ser um material que tenha afinidade com o CO2, um vapor dado, para que ele evite a passagem do oxigênio e facilite, eventualmente, a passagem do CO2. Então, a gente consegue, acho que, trabalhar o material, dadas as propriedades necessárias para a embalagem, para que a gente consiga ter algo potencialmente útil para o ISO, né, a partir de diversas fontes de água. Beleza? E, então, só para concluir, nós temos, já falei, é só um resumo. Grandes possibilidades de investigando diferentes fontes de amido. Todas as modificações foram feitas sobre um amido apenas gatilho, apenas de uma das fontes, né? Todas as outras. Né? E essas modificações realmente alteram as propriedades de transporte. E, de novo, só precisamos ver compatibilidade entre fim, que seria a habitação, e a forma de se conseguir esses fins. Bom, então era isso. Obrigado, né? Para mim, presentamos principalmente los resultados de China, se trabajó con banana de terra y en China, pero banana de terra resultó menos permeable que la China. Entonces, en realidad no teníamos ningún resultado con banana de terra, lo podemos utilizar para trabajar con eso. Realmente hubiéramos utilizado el procesador de acción también muy diferente, que era el de mayor permeabilidad que teníamos ahí. Usamos el internet que era la China, es mi favorito. ¿Por qué? Porque mecánicamente es muy bueno. El procesador trabajando con el Germán también me da cuenta, si me cuenta la composición química, era el que menos tenía contenido de líquidos de proteínas, todo es muy limpio. Pero entonces es más susceptible a que se combine por hongos. Entonces, si se utiliza como recubrimiento, tendría que utilizarse alguna modificación y agregar alguna nanoparticular para hacer que no sea atacado por microorganismos. A diferencia de eso, utilizamos el de plátano, no es tan bueno mecánicamente, pero funciona bien como forma de que se descomponga el alimento y que sea atacado por hongos. Diferencias. Muchísimas gracias. Preguntas. Aquí preguntas. Bueno, felicitarlos, excelente trabajo. Una pregunta que me causa interés es, dentro de esa fuente nativa para la obtención de almidón, ¿sí hicieron algún análisis para saber el rendimiento? ¿Cuál de ellas obtuvo más rendimiento? Y también, ¿qué método de extracción usaron para la obtención de almidón? ¿Fue el mismo para todos o si hubo alguna variación? Bueno, por especie hay variaciones. Bueno, nosotros tenemos el de yuca y el de maíz, que fueron comprados con pues, almidones comerciales. El de plátano, el de badú, el de achira y el de aguacate fueron extraídos. Tenemos dos almidones de plátano. Uno se compró la harina y a partir de la harina se extrajo la harina. Entonces se presentaba cierta diferencia porque es posible que hubiera habido degradación pues, por el proceso que tenía para la producción de la harina. El otro sí se hizo como obteniendo la pulpa, haciendo lavados,
que fue más o menos el mismo procedimiento para la semilla del aguacate. El otro de plátanos, el de la harina seca, se puede hacer también por tamizado, pero pues te conserva ciertas cantidad de fibra. Eso también dificulta un poco la formación del pelillo. Bueno, son pequeñas variaciones. El de achira es por raspado de la raíz. Este almidón es un poco especial porque tiene un tamaño de particular muy grande. Puede alcanzar desde 40 hasta 100 micras. Eso que facilita pues que se precipite rápidamente. Entonces en los lavados es posible obtener un mayor rendimiento con menor cantidad de agua. Mientras que el de yuca tiene un tamaño particular muy chiquito, alrededor de 12 micras, pues se necesita mayor cantidad de agua y mayores lavados para obtener ahí, y tiempo para que precipite correctamente. El de maíz. Entonces eso también habla de costos de producción un poco diferentes para cada uno. ¿Me recuerdo la segunda pregunta? ¿Es el rendimiento de cada uno de ellos? El rendimiento. No recuerdo no recuerdo los rendimientos en este momento. A ver, o sea, te digo que el de achira es alto precisamente por la facilidad para precipitarse y porque la raíz es muy rica en almidón. Digamos, plátano es una planta que también es rica en fibra, entonces también por eso es difícil limpiarla, porque te sigue quedando el resto del fibra. Antes de disculpa, Primeramente, ya solamente para explicaciones interesantes. Lo que estás comentando que uno de los almidones era más profesor para las propiedades mecánicas y ¿habéis intentado hacer mezclas de los dos para intentar equilibrar las propiedades? Esa ya es la siguiente parte de lo que presentó. Y bueno, los elegidos fue más por decisión del proyecto de tesis. Estoy trabajando con el de plátano y adición de la harina, no tanto del almidón, de aguacate. Entonces, esa mezcla pues me da un material que pues como recubrimiento ha funcionado bien, propiedades mecánicas, esa mezcla tiene. Estoy evaluándolas todavía, pero pues, creo que la próxima reunión ya sabré cómo mejor los resultados. También intentamos mirar probabilidad, pues como estamos basándonos en el almidón de plátano, pues no se tienen resultados todavía. Entonces, sí, o sea, la mejor estrategia sería la mezcla. Ok. Fazer um comentário relativamente à criação de dados. Eu acho que de forma não se pode comparar. E acho que um exercício interessante era ter o mesmo tipo de ser próprio arquiteto, nós fazemos para ver se faz alguma relação entre a quantidade, né? Uma dessas ações, de facto, acho que não faz sentido comparar. Não faz todo sentido comparar. Se não é, vamos ver só sobre as propriedades que são melhores para nós arribar à aplicação. Outra questão é se viram a microestrutura de estudo. Se fizer um microestrutura, talvez se possa necessitar alguma coisa para o transporte. Bueno, siempre correctamente nos está hablando de probar amilosa, de agroproteína y misturas para por ahí que conseguir amilosa pura y agroproteína pura es muy difícil. Por si la amilosa pura es muy costosa, tenemos los patrones para determinación de
de amilosa para hacer las curvas y suspender un poquito y cuesta un montón. Deve ter maior conteúdo que 30% da polícia, cara, deve ser bastante muito. Y la separación hace que se degrade. Entonces, como comentaba, una de las cosas es peso molecular. Si cambiamos peso molecular, vamos a tener un material mucho menos resistente mecánicamente. Si tenemos menos resistencia mecánica, como estamos probando la promesa de gases con altas presiones, pues el material se va a romper más fácil. Es posiblemente lo que está pasando con el almidón de arcilla. El almidón de arcilla es mecánicamente muy fuerte, pero es muy rígido. Entonces, si hay algún cristal o algo que se rompe, que se fracture, pues por ahí me va a generar la falla y se va a generar la perforación que estamos viendo acá. ¿Qué estrategia? Pues en ese agregar más plastificante. Se agrega más plastificante considerando los niveles que tenían los otros almidones, pues los otros almidones me bajan muchísimo en propiedades mecánicas. Entonces, tratando de mantener un valor medio, pues utilizo eso. Pero mi estrategia normalmente con arcilla es agregar aún más plastificante. Y pues incluso tengo mejores respuestas mecánicas y mejores permeabilidades, mejores condiciones. Que ese es el que yo trabajé en mi maestría. Yo creo que por eso lo conozco tanto en la facultad. Pero ya, cuando empecé a conocer los otros, pues tenía que mirar qué estrategias podía utilizar para poder trabajarlos. Y pues prácticamente trabajar con cada uno de estos almidones es un número. Entonces, es aprender a conocerlo otra vez. Y pues mirando también lo de las permeabilidades, por eso miramos diferentes almidones con diferentes concentraciones de amilosa, amilopectina, que se esperaba que al principio pues, fuera el principal factor. Pero cuando uno mira que también tiene diferentes ramificaciones, diferentes componentes minoritarios, pues ya es más difícil. Obviamente también hay artículos que hablan de hacer la mezcla amilosa, amilopectina, pero pues es algo muy ideal. Y ya, cuando uno va a ver las mezclas de los almidones, a pesar de que tengan ciertas proporciones parecidas, no se cumplen las mismas relaciones. Recordemos que acá nosotros en polímeros, en ciencia de polímeros, si nosotros podemos construir un polietileno de baja, de alta, agregarle catalizadores para favorecer que tenga ramificaciones o pues, quitar las ramificaciones. Si tenemos un polipropileno, nosotros podemos facilitar que la practicidad de este logo y mi esterilizador se elimine y pues eso me va a facilitar la linealidad y pues que yo tengo el material más cristalino, ¿no? Con los almidones, el reactor es la planta, es la expresión botánica. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Conocer primero qué fue lo que hizo ese reactor. Que se encuentra también cierta tendencia por expresión botánica. No es que mi almidón vaya a ser exactamente igual, pero sí hay un comportamiento parecido. Algo particular que discutíamos con el profe Jairo era, yo le decía, no, es que el de almidón de mandioca siempre se me comporta igual, siempre me da una cosa viscosa, súper elástica, muy difícil de manejar para mí, no estoy acostumbrada a ese tipo de material. Y él me decía, no, pero usted me dice eso, pero no me muestra resultados, demuéstrame eso. Entonces le dije, bueno, acá en ese momento en la laboratorio del profe me dijo, acá en Río también puedo conseguir almidón de mandioca, voy a conseguir un poco y voy a mirar si efectivamente me da lo mismo que el económico. Y dio lo mismo. Tanto el hinchamiento como en la forma en que se comportaba en permeabilidad. Y pues en las propiedades ópticas y todo, pues ya no tenía ni la máquina universal de ensayos, pero pues veía que tenía más o menos el mismo comportamiento. Entonces, por la parte botánica, sí, eso sí podría ser más o menos una constante. Pero pues, se seguir mirando. Microscopía para ver ramificaciones. No podemos cuidado porque para ver estructuras. Lo más cercano que es para ver estructuras ha sido la difracción de rayos X para ver proporción entre parte cristalina y parte amorfa. Por C, en realidad, no es que no haya gran cosa. Sí, igual eso, pues ya había hecho por aquí. En este momento estamos repitiendo con mi propio hermanos ensayos de microscopía. Ya se solicitó para enviar los libros a hacer eso, para ver qué hay, pero
no es que se vea gran diferencia. Y por habéis intentado, no sé, porque hay cosas que quieren que hable y no se veía forma, igual porque hay diferencias con las diferentes que va a ser más combinado. Ese me llamó más la atención porque no tengo, aquí no he tenido todo un equipo de ellos, entonces como que no. Por ahí de, entonces, no sé, si alguien tiene un equipo pueden dar muestras, sería muy Pode bueno. falar com a gente. Pensei, não, mas você tem essa aula, você quer dar as coisas igual você serve na hora da justiça. Sí, que sería una caracterización. Y pues, me gustaría hacer más caracterizaciones de la química, de los polímeros, porque sí es muy interesante porque efectivamente ellos no se comportan igual ante modificaciones químicas, ante tratamientos. Entonces, algo está pasando con las moléculas. En algún momento que tú haces la modificación, ellos se comportan diferentes. De por sí el problema comenzó porque uno ve un artículo, uno trata de escribir el artículo que se hace con maíz, y pues para el chile no funcionaba. Entonces, desde ahí comenzamos a mirar qué está pasando. Entonces, principalmente, pues el artículo a la química. La química de polímero es totalmente diferente. Es moleculares diferentes y las manipulaciones son diferentes. Parabéns pelo trabalho. Chegaram a medir as propriedades térmicas dos filmes, por exemplo, um determinado TG. La descomposición por pLA, en realidad no cambian nada. Tienden a ser más o menos las. Imaginei que quando vocês fizeram a variação da temperatura, né, e observaram uma variação da temperatura alta, né, a vapor, pensei que a temperatura de iniciação desses filmes geralmente é baixa. Eu poderia talvez estar colocando o estado físico e eletromagnético desse pequeno intervalo de temperatura. Não sei se Podría estar pasando por temperatura, modificación. Los polímeros, ellos son muy sensibles a los cambios de temperatura. Otra cosa en la que son sensibles los almidones termocásticos es algo que se llama retrogradación. Ellos siempre están cambiando. Entonces, si tuvieras propiedades mecánicas a los 10 días de preparado, digo, miras propiedades mecánicas y cristalizidad, a los 10 días de preparado, miras a los 20, miras a los 6 meses, vas a encontrar diferentes resultados en cada uno. ¿Por qué? Porque el almidón tiende a recristalizar. Entonces, cuando se está moviendo, cuando se está recristalizando, pues me da algo muy diferente. Algo que estaba analizando que día de un artículo era que más o menos a los 36 días, algunos almidones estabilizaban un poco esa retrogradación. Pero pues eran almidones muy ricos en amilosa. Y después de ahí empezaban a estabilizarse otros. Eso también es importante, si no quiere hacer un impacto, significaría que después de esos tiempos esto no podría considerar mirar las propiedades de sus materiales. Esa es otra cosa para tener en cuenta ahí. Mas se você não tiver uma modificação muito grande, enormemente a rede final, você simplesmente está alterando a organização, porque ele vai ficar, eventualmente, você passar a ter o elastômero, mas depois todos os testes com essa temperatura ambiente, você vai mudar. Ele volta, ele organiza, você vai voltar sempre a mesma temperatura. Então é só mais a questão de organização. Desculpa, não sei como que a gente está observando aqui. para explicar, né, a variação da Isso, mas é que eu acho que. Porque voltou todo mundo, né? Tá todos os testes a mesma temperatura, então a condição é a mesma. Então não vai ter uma alteração permanente tão grande, é só durante a exposição à temperatura mais alta. Os testes estão todos frente à mesma condição. Tem a ver com a organização mesmo, que estabilidade e eventualmente presença de algum defeito. Se tem lá, tem defeito, a gente não tinha um barco. Parece piada, né? También podrían generarse polimerizaciones, pues debido a los cambios de temperatura. Pues eso también podría dar ese resultado, especialmente el de baja propiedades mecánicas. Mas aí levaria para baixo. Sim. Não para alto, não levaria. Es.
probando. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No, bueno, entonces agradecemos una vez más. Bueno, pues estaríamos terminando nuestra